A primeira coisa que a professora do meu filho disse depois de fechar a porta da sala foi: seu menino perguntou se eu era a garota do seu álbum de formatura. Eu ri, porque é isso que as pessoas fazem quando o chão se move sob os pés e elas têm orgulho demais para se segurar na parede. Depois Camila Bastos colocou meu velho álbum de formatura sobre a mesinha de leitura do primeiro ano, entre nós dois. E eu parei de rir. Sou Rafael Duarte, 44 anos, técnico de montagem de exposições de museu, viúvo, pai de um menino de 10 anos chamado Davi, que achava que privacidade era só uma palavra que os adultos usavam quando estavam escondendo guloseimas. Naquela manhã eu tinha preparado o lanche dele, assinado a prova de ortografia, e de alguma forma não percebi que ele tinha contrabandeado um álbum de formatura de 20 anos atrás dentro da mochila. Desculpa, eu disse, olhando para a capa azul rachada. Ele achou no armário do corredor ontem à noite. Estávamos procurando as botas de chuva dele. Camila estava do outro lado da mesa, os braços cruzados sobre um cardigã verde musgo, o casaco ainda abotoado, como se não tivesse decidido se ia ficar mesmo naquela sala. Ela usava o mesmo pequeno broche de esmalte em formato de planeta na gola, o que Davi vinha comentando havia semanas. A tia Camila tem Saturno na blusa. A tia Camila diz que Júpiter é basicamente uma estrela fracassada. A tia Camila não gosta de glitter porque é confete de sala de aula com imunidade legal. Eu a tinha conhecido na noite de apresentação do currículo, nas reuniões de pais, na fila de saída da escola, sempre educada, sempre cautelosa, bonita de um jeito que não se anunciava, cabelo loiro escuro preso com um lápis atravessado, olhos cinza claros, uma boca que parecia ter aprendido a se conter do jeito difícil. E até aquele momento eu tinha feito um ótimo trabalho fingindo que não sabia exatamente quem ela era. Camila abriu o álbum com 2 dedos e foi até uma página marcada por um formulário de autorização dobrado. Clube de Astronomia, 2008. Lá estávamos nós, uma fileira de adolescentes de moletom, em pé, sob a velha cúpula do planetário da escola. Eu, com cabelo horrível e um sorriso grande demais para o rosto. Beatriz Andrade ao meu lado, rindo de alguma coisa fora do quadro, a mão parada no meio do caminho até a minha manga. E do outro lado de Beatriz estava Camila Bastos, mais jovem, mais quieta, usando o mesmo broche de Saturno. A melhor amiga da minha falecida esposa. Por um segundo a sala de aula desapareceu. O tapete do alfabeto, as cestas de cola bastão, os planetas de papel pendurados em linha de pesca, tudo isso se desfocou atrás da foto de uma garota com quem eu tinha me casado e que eu tinha enterrado, e de outra garota que eu não tinha me permitido lembrar com muita clareza. Camila bateu o dedo na foto uma vez. O Davi apontou para mim durante a leitura silenciosa e perguntou bem alto se eu era a garota do álbum do pai dele, que tinha o distintivo do espaço. Isso parece bem a cara dele. Ele também perguntou se eu conhecia a mãe dele. Minha garganta apertou. Claro que tinha perguntado. Beatriz tinha se ido havia 4 anos. Tempo suficiente para as pessoas pararem de baixar a voz quando diziam o nome dela, não tempo suficiente para eu parar de esperar a caneca de café dela na pia. Eu não sabia que ele tinha trazido isso, eu disse. Eu acredito em você. Aquilo devia ter ajudado. Não ajudou, porque Camila não estava com raiva. Raiva teria sido simples. Ela parecia perturbada, como se Davi não tivesse apenas trazido um álbum de formatura, mas aberto uma porta em que nós dois estávamos parados em lados opostos, fingindo que era uma parede. Antes que eu pudesse dizer algo útil, a porta da sala se entreabriu. O rosto de Davi apareceu na fresta, todo sardento, olhos sérios e completo desprezo pela tensão do momento. Tia Camila, o seu Renato disse que eu podia pegar minha garrafinha de água. A expressão de Camila suavizou na hora. Está perto da pia. Davi entrou, me viu e se iluminou. Pai, você sabia que a tia Camila era do seu clube do espaço? Estou aprendendo isso agora. Ele pegou a garrafa, depois vagou até o pequeno telescópio perto das janelas. Isso é de verdade? Bem de verdade. Ele consegue ver aliens? Só se eles preencherem o formulário certo. Davi assentiu, aceitando aquilo como razoável. Depois olhou de volta para o álbum. A mamãe também está aí.
A sala ficou quieta de um jeito diferente. Eu me agachei ao lado dele. É, campeão. Ela está. A tia Camila conhecia ela? Camila respondeu antes que eu pudesse proteger qualquer um de qualquer coisa. Sim, ela disse. Gentil. A sua mãe era minha amiga. Davi estudou o broche dela. Ela gostava de planetas também? Ela gostava de zoar as pessoas que levavam os planetas a sério demais. Aquila o pegou. Ele sorriu. O pai faz isso. Eu notei, disse Camila. E ali estava, um calor pequeno e perigoso entre nós. Não era luto, não era exatamente memória. Era algo vivo o bastante para fazer os dois desviarmos o olhar. Um minuto depois, Davi foi mandado de volta para o contraturno com a garrafa e a promessa de que poderia ajudar a testar o telescópio na observação de estrelas de sexta-feira. A porta se fechou atrás dele. Eu estendi a mão para o álbum. Os olhos de Camila caíram sobre minha mão só por um segundo, mas eu vi. O jeito como ela observou meus dedos tocarem a página, como se lembrasse deles fazendo algo que não deviam. Eu deveria ter dito alguma coisa quando o semestre começou. Falei. É, ela disse. Aquela única palavra caiu mais pesado que uma acusação. Eu não sabia se você tinha me reconhecido. Eu te reconheci, Rafael. Ouvir meu nome na voz dela dobrou os anos ao meio. Ela fechou o álbum e o segurou contra o peito. Fiquei esperando para ver se você ia escolher me reconhecer ou se precisava que eu ficasse guardada, em segurança, na categoria de professora do seu filho. E o que você decidiu? Camila olhou para a velha fotografia uma última vez, depois de volta para mim. Decidi que o seu filho é mais corajoso que nós dois. Na tarde de sexta-feira, eu já tinha me convencido de que aquela reunião particular tinha sido sobrevivível. Então o telescópio da escola se recusou a se mexer. Travou na base, disse Camila, parada ao meu lado no pátio atrás do ginásio, enquanto voluntários da Associação de Pais montavam mesas e as crianças corriam em círculos brilhantes e inúteis. Achei que você tinha dito que trabalhava com equipamento de museu. Eu trabalho com artefatos de valor inestimável, falei, agachado ao lado do tripé. Isso foi montado por um comitê e guardado do lado das bolas de queimada. Cuidado. Esse telescópio tem estabilidade no cargo. Olhei para cima. Ela estava sorrindo. Não muito, só o suficiente para me fazer esquecer a chave inglesa na minha mão. A observação de estrelas da escola era o tipo de evento que Beatriz adorava. Mal organizado, ambicioso demais, cheio de pais que traziam brigadeiro caseiro e opiniões. 3 telescópios foram montados ao redor da pista. Camila tinha impresso mapas de constelações. Eu tinha sido recrutado como o pai do espaço, o que soava heróico até eu perceber que significava desembaraçar fios de extensão. Davi rondava perto de nós com uma prancheta que ele mesmo tinha feito. Eu sou capitão assistente de telescópio, anunciou. Você é fiscal assistente de fila, corrigiu Camila. Isso é menos ciência. Isso é dolorosamente verdade. Afrouxei um parafuso, ajustei a base e comecei a explicar o controle de altitude como se tivesse plateia no museu. Camila escutou por 10 segundos antes de dizer: se eles girarem esse parafuso segurando o tubo, vão espanar a rosca. Parei. Ela apontou. Esse aí. Suas instruções são confiantes, mas erradas. Confiante, mas errado era minha marca registrada no colégio. Eu lembro. As palavras escaparam leves, mas deixaram uma corrente elétrica no ar. Nós dois nos inclinamos sobre o telescópio ao mesmo tempo. A manga dela roçou no meu pulso. Nenhum dos dois se afastou rápido o suficiente. Ao anoitecer, o pátio tinha se enchido de famílias carregando cobertores e garrafas térmicas. Camila circulava de grupo em grupo com autoridade tranquila, o broche de Saturno pegando a última luz. Eu ajustava lentes, erguia as crianças menores para que alcançassem a ocular e tentava não perceber com que frequência Camila e eu acabávamos ombro a ombro. Júpiter, ela disse a uma fila de crianças do 2º ano. Procurem o pontinho brilhante com 4 pontinhos menores perto dele. Menino apertou os olhos na ocular. Parece falso. A maioria das coisas importantes parece falsa no começo, ela disse. Olhei para ela. Ela olhou de volta. O quê? Nada. Isso não foi cara de nada.
Foi minha cara de impressionada. Você devia dar um rótulo. Parece indigestão. Eu ri, e ela riu também. E por um segundo limpo, não havia álbum de formatura, nem cemitério, nem distância cautelosa. Só uma mulher sob um céu escurecendo, me fazendo sentir mais jovem do que eu tinha direito de sentir. Então um dos pais, um homem alegre de colete de lã, nos entregou 2 copos de cidra quente e disse: "Vocês 2 formam uma boa dupla. Vocês estão juntos?" Camila respondeu na hora: "Não." Não foi ríspido, nem constrangido, só preciso. O homem corou: "Desculpa, eu só quis dizer." "A gente entendeu o que você quis dizer," ela disse, e o salvou com um sorrisinho. "Rafael é pai do Davi. Eu sou professora do Davi. Hoje somos mão de obra não remunerada." Ele riu e seguiu em frente. Eu devia ter ficado grato pela correção. E fiquei, na maior parte. Mas uma parte pequena e tola de mim tinha querido ouvir como seria o silêncio. Camila esperou até a multidão diminuir e a associação de pais começar a guardar as bandejas de biscoito antes de dizer: "Você pareceu decepcionado." Apertei a tampa de uma ocular. Foi tão óbvio assim? Para mim. Me apoiei na mesa, de repente cansado. Não sei o que eu pareci. Isso não é resposta. Não, eu disse. Provavelmente não é. Do outro lado do pátio, Davi estava mostrando ao meu sogro como usar o mapa estelar ao contrário. Osvaldo Andrade escutava com a paciência solene de um homem que tinha criado Beatriz e, por isso, não temia mais nada. Camila seguiu meu olhar. "Osvaldo ainda busca ele nas cestas?" "Quando pode. Ele diz que é para me ajudar, mas na verdade gosta que alguém com menos de 1,30 m fique contando fatos para ele." Osvaldo ergueu a mochila de Davi numa mão e o telescópio portátil na outra. Cruzou o olhar comigo, apontou com a cabeça para o estacionamento e articulou: "Panquecas amanhã?" Eu ergui o polegar. Davi gritou: "Pai, o vovô disse que eu posso dormir lá se eu levar o mapa da lua." "Escova os dentes 2 vezes", gritei de volta. "Não é assim que dente funciona." Osvaldo o levou embora sem me lançar um olhar dramático sequer, nem um sorriso cheio de significado, nem um discurso de viúvo precisa seguir em frente. Abençoado seja aquele homem. Quando eles se foram, o pátio da escola ficou quieto demais. Camila enrolava um fio no cotovelo. "Tem uma lanchonete a 2 quadras daqui, com café péssimo e torta excelente." Olhei para ela. "Isso não é uma reunião de pais," ela acrescentou. "E não é eu indo tomar café na sua casa." Alguma coisa no jeito como ela disse aquilo me prendeu, mas ela já estava empilhando pranchetas. "Eu topo torta," eu disse. "Presumi que você consertou um telescópio e recebeu aplausos de crianças. Homens precisam de doce depois disso." A lanchonete estava quase vazia. Sentamos numa cabine perto da janela, pedimos torta de cereja e passamos os primeiros 5 minutos falando sobre a arrecadação, porque era mais seguro que qualquer outra coisa. Depois o nome de Beatriz surgiu, sem drama. Entrou pela porta lateral, como sempre entrava. "Ila teria zoado os folhetos de constelação," eu disse. O garfo de Camila parou no ar. Percebi o que tinha feito um segundo atrasado. Não era mencionar Beatriz que doía. Era o jeito como eu tinha dito aquilo. Como se a presença de Camila existisse principalmente para me ajudar a lembrar da minha esposa. "Desculpa," eu disse. Camila olhou para as luzes da rua pela janela. As pessoas faziam isso no colégio também. Faziam o quê? Me colocavam ao lado da Beatriz e depois olhavam através de mim. Não respondi. Ela se virou de volta. A voz dela estava firme, mas não havia nada de casual ali agora. "Eu a amava. Preciso que você entenda isso primeiro. Eu amava mesmo. Ela era brilhante de um jeito em que as pessoas confiavam. Barulhenta sem ser cruel, corajosa em público. Eu era mais quieta, então todo mundo presumia que eu não me importava de ser a sombra." Meu peito apertou. "Camila." "Não, me deixa terminar." Ela pousou o garfo. "Eu vou falar sobre a Beatriz. Vou lembrar dela com você. E isso é sincero. Mas eu não vou passar mais um capítulo da minha vida em pé ao lado dela, enquanto todo mundo olha para ela. Especialmente você." A lanchonete zumbia ao nosso redor.
Pela primeira vez desde que ela tinha fechado aquela porta da sala de aula, entendi que o perigo entre nós não era só eu poder trair Beatriz. Era eu poder pedir para Camila desaparecer de novo e chamar aquilo de amor. Então eu disse a única coisa verdadeira que eu tinha. Eu te vejo. Os olhos dela seguraram os meus, cautelosos e querendo. Então continua fazendo isso, ela disse. Precisa virar hábito. Camila me mandou mensagem primeiro. Não sobre o Davi, não sobre lição de casa, nem sobre a arrecadação, nem sobre nenhum formulário de autorização. Tem uma sessão de chuva de meteoros só para adultos no planetário. Sábado. Sem glitter, poucas crianças. Chance moderada de sorvete liofilizado. Interessado? Li 3 vezes antes de responder. Interessado. Depois, porque eu estava tentando virar um homem que dizia o que sentia, acrescentei. No programa e em você. A resposta dela veio 2 minutos depois. Vista algo que não sugira que você veio consertar o projetor. Osvaldo ficou com Davi durante a noite sem fazer perguntas. Simplesmente aceitou a mochila, me entregou um pote de sopa e disse: não corre para voltar para casa, a não ser que esteja pegando fogo. No planetário, Camila esperava sob a marquise azul, num casaco preto e cachecol vermelho, o cabelo solto sobre os ombros. Sem cardigã, sem chaveiro de sala de aula. O broche de Saturno ainda estava lá, fixo perto da gola como um planetinha teimoso. Você está linda, eu disse. Eu pareço uma mulher que só tem um cachecol de encontro. Então, isso é um encontro? Ela olhou direto para mim. Se você precisa do rótulo, sim. A honestidade daquilo quase me derrubou. Lá dentro, sob as luzes fracas do saguão, fizemos uma regra antes de comprar os ingressos. Nada de usar a Beatriz como escudo, disse Camila. Eu assenti. Nada de transformar toda a história em luto. Nada de fingir que o luto não está na sala. Justo. E nada de discutir meus planos de aula. Essa era minha estratégia inteira. Então desenvolve uma personalidade rapidinho. Então conversamos sobre outras coisas. O primeiro apartamento dela, em cima de uma lavanderia, que deixava toda a roupa dela com cheiro de moeda quente. Meu trabalho remontando uma exposição de dinossauros enquanto 6 patrocinadores discutiam se penas eram algo politicamente delicado. As piores músicas que a gente tinha amado no colégio, o ódio dela por coentro, minha crença secreta de que biscoito de aveia era uma sobremesa mentirosa. Sob a cúpula do planetário, as luzes baixaram até a sala virar só silêncio e céu artificial. O narrador falou sobre rastros de detritos e atmosfera e a breve, brilhante violência dos meteoros se queimando até ficar invisíveis. A mão de Camila descansava no braço da poltrona entre nós. No meio da chuva simulada, os dedos dela se moveram primeiro. Não foi acidente. Não foi por causa do aperto de lugares. Ela buscou minha mão. Olhei para ela no escuro. Ela manteve os olhos no céu artificial, mas a mão dela se abriu. Eu segurei. A palma dela estava quente, o aperto firme. Me senti com 16 anos, com 44, viúvo, vivo, tudo ao mesmo tempo, demais e não o suficiente. Do lado de fora depois, a marquise pintava o rosto dela de azul. O ar de novembro tinha dentes. Ficamos perto do meio-fio, enquanto casais se dispersavam ao redor de nós, rumo a restaurantes e estacionamentos. Eu me diverti, eu disse, odiando na hora como aquilo soou pequeno. Camila sorriu. Isso quase foi corajoso. Estou trabalhando para chegar em imprudente. Imprudente seria impreciso. Isso foi pensado até a exaustão. Essa deve ser a coisa menos romântica que alguém já disse antes de um beijo. Os olhos dela caíram para minha boca. Então para de analisar, ela disse. Ela se aproximou e me beijou. Não havia nada emprestado naquilo. Esse foi o primeiro pensamento que me atingiu. Não era Beatriz, não era memória. Era Camila. A mão enluvada dela na manga do meu casaco, o gosto fraco de hortelã. O som baixo que ela fez quando eu retribuí o beijo e parei de ser cuidadoso por 1 minuto inteiro e perigoso. Quando nos separamos, ela não parecia sonhadora. Camila Bastos parecia uma mulher verificando se a ponte que ela tinha escolhido pisar aguentaria o peso. Ainda me vê? Ela perguntou. Sim.
Bom, levei ela em casa primeiro, depois ela insistiu em me seguir até a minha casa porque tinha deixado uma caixa de material da arrecadação no porta-malas dela. Foi assim que acabamos na minha varanda, quase às 11 da noite, rindo baixinho enquanto eu remexia as chaves. Uma luz de varanda acendeu na casa ao lado. Dona Iracema, minha vizinha, apareceu de hobby, uma caneca na mão e os instintos de vigilância de um faroleiro. Rafael, é você? Sim, desculpa se acordamos a senhora. O olhar dela se moveu até Camila. Reconhecimento iluminou o rosto dela do pior jeito possível. Ai, meu Deus. Você é amiga da Beatriz, não é? Do funeral? Emília? Camila, ela disse. Camila, sim, que bom. Rafael, não é ótimo. A Beatriz ia ficar tão feliz de saber que vocês duas continuaram em contato. Senti Camila ficar imóvel ao meu lado. E eu, idiota, covarde, homem ainda aprendendo onde ficava o chão, disse: É bom ver uma velha amiga. Uma velha amiga. As palavras caíram entre nós como algo morto. Dona Iracema sorriu, satisfeita com a inocência que tinha sido entregue a ela, e entrou em casa. Camila se afastou da minha porta. Camila? Não conserta isso aqui na varanda. Eu entrei em pânico. Eu sei, eu não queria que ela transformasse isso em fofoca. Não foi isso que doeu. Eu sabia antes mesmo dela dizer. Ela olhou além de mim, para a janela escura da cozinha. Depois do funeral da Beatriz, eu vim aqui 3 vezes. Trouxe comida, lavei louça, segurei o Davi enquanto ele dormia porque não dava para colocar ele no berço sem ele tremer. Minha respiração travou. Da última vez, você estava bem ali. Ela apontou pela janela. Perto da pia. Você segurou minha mão e disse: Por favor, não me deixa, Beatriz. A varanda inclinou. Eu não lembro disso, sussurrei. Eu lembro. A vergonha subiu tão rápido que eu mal conseguia falar. Sinto muito. Você estava de luto. Eu sei disso. A voz dela era direta, quase gentil, o que tornava tudo pior. Mas eu também estava de luto. E eu já queria você mais do que conseguia justificar. Então eu parei de entrar. Todos aqueles anos, eu tinha pensado que ela tinha sumido porque o luto deixava as pessoas desconfortáveis. Porque nossa conexão pertencia a Beatriz e tinha morrido com ela. Você não estava me abandonando? Eu disse. Não, eu estava me recusando a aceitar uma intimidade que não estava sendo oferecida a mim. A noite ficou muito quieta. Eu quis alcançar a mão dela. Não fiz. Por fim, ela tocou a alça da bolsa e deu um único aceno curto, como confirmando uma decisão difícil para si mesma. Eu posso te querer, ela disse. Eu quero você. Mas eu não vou ser um substituto que o seu luto reconhece antes do seu coração. Então ela me deixou na varanda com as chaves na mão, a memória que eu não tinha e o beijo que eu ainda conseguia sentir como calor. Por 2 semanas depois da varanda, Camila e eu viramos especialistas em distância profissional. Ela mandava bilhetes sobre o nível de leitura do Davi, e eu respondia com frases completas e nenhum risco emocional. Na saída da escola, ela sorria para ele e acenava para mim com o calor exato de uma caixa de banco conferindo um depósito. Era merecido. Isso não tornava mais fácil. Então Davi chegou em casa com um trabalho de cartolina chamado Minha Constelação Familiar. Ele tinha me desenhado como uma estrela grande e torta, ele mesmo como uma estrela menor presa por um marcador prateado, e Beatriz acima de nós, em amarelo, com o rótulo Estrela Mamãe, em letras de forma cuidadosas. Ao meu lado, ele tinha acrescentado outra estrela, azul, Tia Camila. Meu estômago despencou. Campeão, eu disse, mantendo a voz estável. Por que você colocou a Tia Camila aí? Ele deu de ombros, comendo biscoitos sobre a mesa como um bichinho de fazenda. Ela entende de coisa de céu. E ela não morreu, então ela fica do lado do chão. Não havia filosofia nisso, nem intenção de juntar casal. Só Davi organizando o universo com giz de cera. Na tarde seguinte, Camila me pediu para ficar. Ela me entregou o trabalho numa pasta. Pedi para o seu Teixeira corrigir esse. Ouvi rejeição primeiro. Não cautela, não profissionalismo, rejeição. Você não precisava fazer disso um caso federal, eu disse.
O rosto dela se fechou 1 centímetro quieto. Eu não fiz. Quer dizer, ele tem 10 anos. Ele desenha dinossauro comendo carteiro. E eu sou a professora dele, ela disse. E é exatamente por isso que eu não posso corrigir um trabalho onde ele me coloca dentro da estrutura familiar dele. As palavras eram calmas, corretas, irritantemente corretas. Esfreguei as mãos pelo rosto. Desculpa. Está mesmo? Sim, eu só. Olhei para a pasta. Por um segundo, pareceu que você estava se apagando antes de qualquer coisa sequer acontecer. Os olhos de Camila suavizaram, mas ela não se aproximou. Rafael, estou tentando não deixar nada acontecer na ordem errada. Aquilo me atingiu, porque ela tinha sido corajosa o bastante para nomear o que eu vinha tentando borrar. Naquela noite, sentei na cama de Davi, enquanto ele organizava planetas fosforescentes no teto. A tia Camila falou comigo sobre a sua constelação. Eu disse. Ficou errado? Eu fiz o Júpiter pequeno demais. Júpiter já sobreviveu coisa pior. Não, campeão. Não ficou errado. Mas a tia Camila é sua professora. Ela te ajuda na escola. Ninguém está pedindo para ela fazer parte da nossa família. Davi franziu a testa. Mas você gosta dela. Engoli em seco. Gosto. Tipo como o vovô gosta de bolo de carne. Categoria diferente. Tipo categoria de beijo. Encarei o teto. Você é bem direto. Você disse para não mentir, exceto sobre festa surpresa. Então sim, eu disse com cuidado. Eu gosto dela de um jeito de namoro de gente grande. Mas isso não faz ela virar sua mãe. Você já tem uma mãe, e ninguém substitui ela. Davi ficou quieto por um tempo. Depois disse, a tia Camila ainda pode me mostrar como achar Marte? Na escola, sim, se ela quiser. E se você beijar ela, eu não preciso chamar ela de nada estranho? Nenhum nome estranho. Bom, eu não vou chamar ninguém de mãe bônus. O Miguel fez isso, e todo mundo riu. Beijei a testa dele. Anotado. No dia seguinte, mandei mensagem para Camila. Conversei com o Davi. Nenhuma pressão em você. Nenhuma vaga familiar. Desculpa se eu fiz sua cautela parecer rejeição em vez de respeito. Ela respondeu 1 hora depois. Obrigada. Ainda estou incomodada, mas de um jeito menos eficiente. 1 semana depois, ela concordou em se encontrar comigo na praça de food trucks à beira do rio. Território neutro, com mesas de piquenique, estacionamento péssimo e nenhuma cozinha cheia de fantasmas. Ela chegou de calça jeans e suéter azul marinho, broche de Saturno na gola, cabelo preso desalinhadamente na nuca. Tive o pensamento súbito e doloroso de que querer alguém podia ser simples e complicado ao mesmo tempo, sem ser menos real. Pedimos tacos de trucks diferentes porque ela disse que minha escolha cheirava a bege agressivo. Depois sentamos de frente para o rio. Eu não preciso que você me ajude a criar o Davi, eu disse antes de perder a coragem. Camila desembrulhou a comida devagar. Essa é uma declaração de abertura forte. Quer dizer, obviamente, qualquer pessoa na minha vida precisa ser gentil com ele, mas eu não quero você porque tem uma cadeira vazia no café da manhã. Ela me observou. Eu quero você, porque você me corrige quando eu erro e de alguma forma torna isso atraente, porque você acha que biscoito de aveia é uma fraude, porque você me beijou como se tivesse decidido que o risco valia a pena, e eu penso nisso todo dia desde então. A expressão dela mudou. Não era rendição. Alívio, talvez. Eu não tenho medo do Davi, ela disse. Eu gosto do Davi. Tenho medo de virar útil antes de ser amada. Você não vai. Você não pode prometer isso só de querer. Não, eu disse. Mas eu posso ir devagar. Posso ser honesto. Posso não te convidar para papéis que você não escolheu. Ela deu uma mordida me analisando por cima do papel alumínio. Isso foi melhor que sua atuação na varanda. Minha atuação na varanda está aposentada permanentemente. Bom, teve críticas ruins. Rimos, e o nó no meu peito afrouxou. Depois disso, as coisas mudaram aos poucos. Um café depois do trabalho. Uma caminhada pelo jardim de esculturas onde eu não mencionei Beatriz nenhuma vez, e Camila não me premiou como um cachorro adestrado. Uma ligação que durou 90 minutos porque ela queria saber se manequins de museu
eram assustadores no escuro. São, eu disse a ela, mas só os vitorianos. Em maio, Camila me pediu para encontrá-la no estacionamento da escola depois da saída. Ela parecia serena, o que eu já tinha aprendido geralmente significava que ela já tinha feito a parte difícil. E eu falei com a diretora Chagas, ela disse. Meu coração disparou. Sobre a gente? Sobre a possibilidade da gente. Informei que o pai do Davi e eu temos um relacionamento pessoal que não vai avançar enquanto eu for professora dele em sala. A Ana apreciou a papelada. Ela vive de papelada. E o ano letivo termina em 3 semanas. Depois disso, o Davi vai para o programa de verão e depois para o 5º ano. Eu não vou mais ser a professora dele. Assenti, tentando não sorrir rápido demais. Camila falhou completamente em não sorrir. O observatório tem uma inauguração de verão na sexta-feira depois do último dia, ela disse. Telescópio público novo, discursos ruins, céu bom. Você está me convidando para ser voluntário? Não. Ela se aproximou bastante para eu ver a pequena lasca no esmalte do broche de Saturno dela. Estou te convidando para ser meu par. O de verdade, em público, depois que a linha estiver limpa. Olhei para a mulher que tinha se recusado a ser sombra, substituta ou conveniência. Sim, eu disse. Absolutamente sim. Bom, disse Camila. Tenta não trazer chave inglesa. O observatório parecia menor do que eu lembrava, e mais bonito do que tinha qualquer direito de ser. Talvez porque o céu estivesse limpo. Talvez porque o ano letivo finalmente tivesse acabado. Talvez porque Camila estava esperando perto da entrada num vestido azul, o broche de Saturno no ombro, segurando meu velho álbum de formatura contra o quadril como um desafio. Você trouxe evidência, eu disse. Eu trouxe uma fonte primária. Isso soa sério? É sério. Também vai ter discursos ruins. O diretor já estava no púlpito, agradecendo aos patrocinadores ao lado do telescópio novo, enquanto metade da plateia se remexia educadamente e a outra metade procurava salgadinhos. Camila ficou perto o bastante para o braço dela roçar o meu. E dessa vez nenhum dos dois se afastou. Depois do corte da fita, ela me levou a um banco além do caminho principal, onde as luzes da cidade rareavam e a cúpula se erguia atrás de nós. Então ela abriu o álbum, não na página do Clube de Astronomia primeiro, nas páginas em branco no final. Ali, encaixada, havia uma fotografia nova. Camila e eu na observação de estrelas da arrecadação, flagrados pelo celular de algum pai. Eu curvado sobre um telescópio, rindo. Ela ao meu lado, olhando para mim em vez do céu. Meu peito apertou. Eu imprimi ontem, ela disse. Cheguei a pensar em colar por cima da antiga. Ergui o olhar rápido. A boca dela se curvou, mas os olhos estavam sérios. Eu não fiz isso. Ela voltou para a foto do clube. Beatriz rindo, eu adolescente sorrindo, a jovem Camila ao lado dela com aquele broche de planeta brilhando no suéter. Eu não quero cobrir isso, disse Camila. Também não quero competir com isso. Peguei a foto nova da mão dela e a coloquei com cuidado na página em branco. Então ela vai aqui. Ela me observou. Eu amei a Beatriz, eu disse. Ainda amo o que a gente teve. Sempre vou amar. Mas eu não estou pedindo para você viver dentro dessa fotografia, Camila. Estou pedindo para você construir uma vida separada comigo, ao lado dela. Não embaixo, não em cima. Os olhos dela brilharam, embora ela piscasse como se estivesse incomodada com aquilo. Diz a versão simples, ela disse. Sorry porque já a conhecia. Ela não queria poesia quando a verdade bastava. Eu escolho você. Camila pegou uma caneta da bolsa, escreveu a data embaixo da foto nova, depois acrescentou, na letra caprichada de professora, primeira página da nossa própria história. Então ela me beijou sob as luzes do observatório, e dessa vez não havia varanda, nem vizinha, nem nome emprestado, só a mão dela no meu pescoço e meu coração finalmente entendendo a diferença entre lembrar e alcançar. Naquele verão namoramos como adultos que tinham aprendido cautela do jeito caro. Davi sabia que Camila era minha namorada, não sua nova mãe, não uma substituta, não uma tarefa de constelação ganhando vida. Contamos a ele na mesa da cozinha,
depois de um encontro adiantado para ver chuva de meteoros, enquanto eu queimava a torrada e Camila salvava os ovos. Davi escutou, absorveu e disse: "Então namorada pode fazer panqueca?" Camila olhou para mim. "Isso é um teste?" "Tudo com ele é um teste." Ela fez as panquecas. Davi julgou quase no nível do vovô, o que era basicamente uma estrela Michelin. Criamos tradições novas devagar. Caminhadas de sábado à beira do rio, noites no observatório. Uma regra de que Camila não ajudava com lição de casa, a menos que Davi pedisse e ela quisesse. Uma regra de que o nome de Beatriz era permitido em todo cômodo, mas não como uma sombra dentro da qual Camila precisasse ficar. Osvaldo aprovou do único jeito que Osvaldo aprovava qualquer coisa. Começou a deixar massa extra de panqueca guardada quando Davi dormia lá e uma vez entregou a Camila uma lanterna melhor para observar estrelas, sem dizer uma palavra. Na primavera seguinte, havia mais fotografias no final do álbum. Camila no museu, fingindo não se impressionar com minha iluminação de exposição. Davi segurando uma réplica de pedra lunar com a reverência de um sacerdote. Nós três num food truck, Camila rindo porque eu tinha pedido de novo algo agressivamente bege. Um ano depois daquela noite no observatório, pedi Camila em casamento no quintal, ao lado do pequeno telescópio que Davi tinha aprendido a focar sozinho. Ela disse: "Sim, mas se você chamar isso de destino, eu vou entrar." Então eu disse: "É uma escolha." Ela sorriu. Resposta certa. Depois, Davi apontou o telescópio para a lua, enquanto Camila se apoiava no meu ombro, o anel pegando um pouco a luz da varanda, o broche de Saturno ainda fixo perto da gola. Dentro de casa, o velho álbum de formatura estava na estante. A foto do clube de astronomia ainda estava lá. Beatriz Rindo, Camila jovem e quieta. Eu antes de saber o quanto a vida podia levar. E atrás dela estavam as páginas novas, não cobrindo as antigas, continuando-as. Então me digam, o que vocês teriam feito se seu filho levasse um velho álbum de formatura para a sala de aula e expusesse um sentimento que vocês tinham medo de nomear? Já amaram alguém novo enquanto ainda protegiam a memória de alguém que perderam? Compartilhem a experiência de vocês nos comentários. E se essa história ficou com vocês, deixem o like e se inscrevam no meu canal para mais últimos talvezes que viram escolhas reais.